Olá, eu sou o professor Carnão e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da nossa revisão semanal. Para o primeiro ano, nós começamos a falar um pouquinho sobre o passado, sobre a história e a sua importância para a sociedade. Começamos a falar a respeito sobre o sujeito histórico. Pessoa, objeto, coisa. Qualquer um pode fazer parte da história. Qualquer objeto pode ser objeto da história. E você é sujeito histórico. Mas, para compreender o passado, o historiador tem como ferramentas a possibilidade de utilizar os mais diferentes recursos, chamados de fontes históricas. As fontes históricas, elas auxiliam através da oralidade, através das iconografias, através dos registros escritos, tudo o que o ser humano deixou através das chamadas fontes materiais, pode ser utilizado como objeto de estudo para o historiador. As teorias em si, elas se diversificaram ao longo dos anos. Heródoto é considerado um pai da história. Depois, na Idade Média, nós começamos a perceber a influência marcante da Igreja. No Renascimento, a história dos heróis era a mais narrada. No entanto, lá no século XVIII, um alemão, o nome Augusto Comte, desenvolveu o pensamento positivista, ao qual ele disse que a história só poderia ter veracidade mediante documentos escritos. Um pouquinho mais adiante, um outro alemão chamado Karl Marx foi responsável por desenvolver o materialismo histórico, onde afirmava a luta de classes presente na história sendo narrada unicamente através de uma história monômica. Avançando para o século XX, começamos a ter o desenvolvimento de uma nova ideia, chamada de Escola dos Análises. Nesta escola, começaram a desenvolver a pesquisa da história utilizando os mais diferentes tipos de objetos históricos, utilizando as fontes históricas das mais variadas formas para explicar o passado. Em 1970, surge a nova história cultural, cujo objetivo dela era transmitir a história mediante diversas visões de personagens que lá estiveram. Avançando um pouquinho mais, falamos sobre a importância do tempo, sendo ele natural, cronológico ou histórico. Por isso, queridos, o que eu falo para vocês é: a história está em constante movimento. Você está presente nela, eu estou inserido junto com você. Então, fica aquele abraço.